2, 1. Tá? Gravando. Olá, amigos do Centro MV. Estamos aqui com o Luiz Fernando, diretor e coordenador do Centro, para mais uma conversa sobre o recente curso, Bom dia! que será lançado agora, dia 20 de agosto. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Bora lá! Fernando, como surgiu a técnica da desfragmentação? Bom, Que é o tema do nosso curso, né? Pois é. Desfragmentação do primeiro segmento. bom dia, gente! A desfragmentação. Desfragmentação pressupõe uma fragmentação. Então, tem duas coisas que eu considero assim, bastante importantes no título desse curso, que tem uma tentativa de resumir e de sintetizar o conteúdo do curso, né? Então tem dois aspectos importantes que eu acho legal a gente focar aí, né? A desfragmentação, a ideia de desfragmentação, da onde ela vem, né? Que relação que isso tem com nossa organização viva, e o conceito de primeiro segmento, né? Que é uma coisa assim, bastante complexa, simples e complexa simultaneamente, né? Simples no seu princípio, mas para a maioria dos terapeutas se manifesta como uma coisa muito complexa na medida que envolve uma diversidade muito grande de funções orgânicas, somáticas, emocionais, psíquicas, um monte de funções psíquicas diferentes. Vamos falar um pouco disso quando a gente falar mais da técnica em si. Então, em relação à primeira ideia contida dentro do curso e da técnica, né, principalmente, né, a ideia de desfragmentação implica necessariamente em algo que aconteceu anteriormente a um sistema, né, a um sistema supostamente, vou esclarecer já o supostamente anteriormente organizado, um sistema que foi fragmentado de alguma maneira. Então, o que é o processo de fragmentação? E o que é esse sistema? Né? Quando a gente falar um pouco de primeiro segmento, vai ficar um pouco mais claro isso. Esse sistema é essencialmente um sistema de conexão com o mundo, né? Muita gente pensa o primeiro segmento como o cérebro. O cérebro é um componente fundamental do primeiro segmento, mas não é o único, né? Inclusive essa ideia de distribuição geográfica corporal de um determinado segmento, né? Os livros mais antigos de psicoterapia corporal, né? Por exemplo, o livro do Baker, primeiro segmento, componentes, olho, nariz, ouvido e as funções perceptivas, né? Boca e etc, etc. Boca, aquela conexão de segundo segmento com o primeiro segmento, né? Mas, vou dar um exemplo, né, de como essa coisa é muito mais ampla do que como se via originalmente dentro da psicoterapia corporal. Nossa pele, que é um órgão fundamental de sentido, e é um órgão especificamente de sentido orgonótico, de prospecção orgonótica, né? Está no nosso corpo inteiro. E do ponto de vista da organização somática, é a parte integrante do primeiro segmento, né? Mas a gente não pensa o primeiro segmento na sola do pé, né? Enfim, mas a coisa é muito mais global do que a gente pensa a princípio. Bom, mas eu não queria ir por esse caminho aí não, porque a gente vai em outra direção. A fragmentação é resultado dos processos de bloqueio que acontecem, fragmentação no primeiro segmento, porque a gente vai poder pensar em fragmentação
de todos os segmentos que deveriam supostamente ser desenvolvidos de forma saudável, né? É o rompimento dessa função básica de conexão com o mundo. Essa função ela é extraordinária, esse equipamento de conexão com a vida, ele é extremamente difundido entre uma série de funções distintas, né? Então, eu ia dizer, essa função, a função do contato é uma totalidade. E ela implica num monte de capacidades de conexão com a vida, de conexão com o mundo, de conexão consigo mesmo, principalmente, né? Eu costumo dizer que o contato é um movimento energético que vai para dentro e para fora simultaneamente, né? Uma percepção integrada, e a percepção é só uma das funções, eu estou tomando ela como exemplo, do que é fragmentado, né? Se dirige para o mundo e se dirige para si simultaneamente, né? Fundindo, de um ponto de vista ideal, né? A percepção numa capacidade muito ampla de conexão, de integração, de contato, né? Então, o processo de fragmentação ele ocorre principalmente no primeiro ano e meio de vida, né? E por que isso acontece assim? Porque a gente sabe, e essa premissa lá antiga, bem original da psicoterapia corporal, é absolutamente correta, de que existe um desenvolvimento e uma maturação progressiva no organismo, né? E nessa etapa de vida, a maturação está diretamente envolvida nas funções e as estruturas de primeiro segmento. Já vamos falar entre essa diferenciação entre função e estrutura. Então, o que é que acontece, né? Tende-se a pensar do ponto de vista do neurodesenvolvimento que essa maturação é uma maturação do cérebro. É uma maturação do cérebro enquanto estrutura, né? Um exemplo muito básico. Os primeiros 3 meses de vida, o bebê está organizando, né, todas as suas funções visuais. E as funções visuais, as funções perceptivas dos olhos, elas são incrivelmente amplas do ponto de vista estrutural. Entende? Elas atingem uma quantidade impressionante de áreas no cérebro, elas são... É necessário que essa maturação de uma quantidade enorme de redes neurais aconteçam, e isso é maturado como? Através do estabelecimento do contato ocular com a mãe. Onde estruturas muito delicadas vão sendo maturadas e deveriam constituir uma percepção integrada, como eu disse, desse movimento para dentro, desse movimento para fora. A função básica implicada nisso daí, esses primeiros 3 meses de vida, é a identificação e a construção dessa dinâmica eu-outro, né? A identificação de um outro fora de si e, por conseguinte, a percepção do seu estado agora, né, pós-parto de separação, né? Então é incrível a gente pensar que olhar e ver o outro possibilita a construção de uma coisa que a gente chama em psicoterapia corporal, pelo menos dentro de análise do movimento vivo, de eu biológico. Esse eu que se diferencia de você, né? Então, a primeira construção de individualidade, ela é biológica e está ligada à maturação e à funcionalidade dos olhos, né? Focar esse mecanismo que a gente chama de acomodação e convergência, ver claramente aquilo que está lá fora, ver claramente aquilo que está aqui dentro de si mesmo, né? O jogo, esse jogo de separação e o outro. E esse é só um exemplo das N funções que estão sendo construídas através da percepção ocular.
Acontece que os olhos não se maturam separadamente de um monte de outras funções. Funções olfativas, por exemplo, que em nós mamíferos são extremamente importantes, é a primeira função básica de identificação e discriminação do bebê em relação à mãe, de reconhecimento, né? Muito legal, né? A gente vê os vídeos de parto que acontecem de forma viva, você vê o bebezinho procurando lá o bico do peito, né? Com o nariz, seguindo o olfato. É uma função extremamente integradora. E esse processo de maturação está só começando. E aí a gente tem as funções auditivas, a gente tem as funções gustativas. Então, maturação de função e estrutura simultaneamente, né? Se der ruim, para usar uma expressão muito comum, na construção de uma função, por exemplo, discriminação, eu e você, né? Ou eu fico completamente preso no mundo que está lá fora, ou eu fico completamente preso nesse mundo que está aqui dentro. Ou eu estou preso no outro, ou eu estou preso em mim mesmo, e, enfim. Os problemas de fragmentação do primeiro segmento estão diretamente ligados a essas construções de caráter que a gente chama de construções primitivas, né? As estruturas borderline, as estruturas esquizoides, as estruturas orais, né? Aonde esse processo primitivo de maturação e integração falhou de alguma maneira. Então, esse sistema, vamos lá, né? Eu falei que ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Então, a lógica de maturação e construção da vida é muito simples. Estímulo adequado, construção de estrutura adequada e, portanto, capaz de desempenhar uma função. Então, vamos lá, de novo. A maturação dos olhos, das suas N possibilidades de função, não vamos discriminar aqui porque são muitas, possibilitam uma clara, não neurótica, construção da percepção do eu e do outro, da subjetividade e da objetividade, daquilo que está dentro e daquilo que está fora. Beleza. Isso que vai construir e constituir a nossa relação com a realidade, seja ela subjetiva ou objetiva, né? Então a gente vai ter uma realidade que é uma totalidade derivada da fusão desses aspectos de conexão com o mundo e consigo mesmo e, portanto, como consequência, a gente vai ter um indivíduo integrado, que não faz uma separação entre eu, outro, eu, mundo, né? Bom, a fragmentação, então, ela está ligada à não integração desses sistemas e à construção de uma totalidade perceptiva, vamos chamar assim, né? Está esfriando café, gente. Então, vamos lá. Fernando, é muito interessante, né? Você me fez lembrar, eu como mãe de gêmeos, né? No início da vida, né? Amamentando, e num determinado momento eu comecei a amamentar eles dois juntos. O que era bom e ao mesmo tempo também trazia uma certa dinâmica um pouco mais fácil, já que tinha uma outra bebê também do lado. E eu estou achando assim, curioso porque eu percebi também depois fui estudar a necessidade de fazer essa amamentação com cada um, para que justamente eu pudesse criar, né, esse olhar único naquele momento, e foi muito importante, porque eu percebi isso logo no início e eu pude então fazer um passo atrás, e eu sei que isso valeu muito, porque eu hoje vejo, né? Mas eu acho que o grande barato aí está exatamente em fazer essa passagem, né? Em termos de construção do eu, né? A gente costuma dizer que a amamentação ela cumpre um papel de passagem, de transição entre a experiência uterina. Por que é a experiência uterina? É uma experiência de totalidade, é uma experiência de unidade, né? Não existe uma função cognitiva discriminadora de eu e outro. Eu estou aqui na barriga da minha mãe, então eu estou de boa, deixa eu aproveitar essa parada aqui, esse paraíso, quando é um paraíso útero, né? Enfim, nem sempre é.
infelizmente, né, tem esse fenômeno que a gente chama de útero-couraça, mas e esse estado de fusão, esse estado de unidade, de não discriminação, veja lá, aquele processo de construção de individualidade, de separação, ele implica na saída do estado de fusão, né? Como é que a gente vai fazer isso daí sem que isso seja problemático, né? Sem que, mantendo essa possibilidade de flutuar em direção à fusão com o outro, né? E a experiência do si mesmo, né? Quem é terapeuta sabe que a maior parte dos problemas que surgem nos consultórios tem uma base muito importante de problemas ligados à capacidade de vinculação, né? Então, é muito interessante essa experiência, porque ela fala que isso aí tem que flutuar, né, de espaços de fusão, né, que supostamente, né, do ponto de vista ideal, seriam fornecidos, vividos, revividos, recuperados, mantidos em algum grau, né, do estado uterino, né, de fusão, em direção à individualidade. Isso possibilitaria que essa transição fosse feita de forma suave e progressiva, transformando o parto, o nascimento, a separação e a construção da individualidade numa experiência viva, né? Imagina se a gente pudesse crescer com a experiência de que nascer, ir para o mundo, se separar, construir autonomia e individualidade não implica em perda e separação do outro, né? Infelizmente, para a maioria de nós, isso é bastante prejudicado de alguma forma, né? Enfim, toda essa lambança que a gente tem em relação a parto, nascimento, e os problemas ligados à amamentação, enfim, uma quantidade impressionante de questões. Esses problemas derivados, né, por exemplo, de um rompimento apressado disso daí, implicam sim, né, impressões significativas na construção de organização dessa totalidade do primeiro segmento, né? De um ponto de vista ideal, esse funcionamento e essa maturação adequada se manifestaria num fenômeno que é fundamental dentro da psicoterapia corporal e é fundamental para os haitianos, que é o fenômeno do contato, né? Que essencialmente, né, é o critério que a gente utiliza, pelo menos um dos principais critérios que a gente utiliza, para avaliar o grau de prejuízo e dano que existe ao primeiro segmento, né? Se a gente está falando em funcionamento integrado do primeiro segmento, né, e se a gente vai pensar nos sintomas que são derivados, né, dos prejuízos que ocorrem no desenvolvimento dessa função integrada, né, não fragmentada, é óbvio que a gente vai ter que considerar sintomas fóbicos, né? E aí tem um monte deles, né? Do pânico, e é óbvio que a gente vai considerar o trauma, né? Mais tarde a gente vai tentar fazer uma conexão entre trauma e os prejuízos iniciais de desenvolvimento do primeiro segmento, que é uma coisa que não foi construída dentro da psicoterapia corporal, além do mais, não foi construída ainda dentro da psicologia do trauma, e eu acho que é uma limitação importante na compreensão da organização do trauma, né? E é uma coisa que a gente vem tentando fazer, tanto do ponto de vista psicológico, quanto cognitivo, quanto do ponto de vista neuroanatomo-fisiológico, mais ou menos nos últimos 15 anos, talvez, né? Entender, teorizar e construir técnicas para lidar com isso, né? Ou seja, eu estou incluindo aí uma coisa que eu acho que é bastante nova e importante no curso, que é a relação entre estruturas de caráter e trauma, né? Enfim, o trauma é pensado como algo que incide sobre uma estrutura integrada e rompe essa estrutura, fragmenta essa estrutura, né? E a ideia que eu venho trabalhando, venho desenvolvendo há bastante tempo, é que isso não acontece assim, pelo menos não acontece assim necessariamente, né? Recentemente, muito recentemente, a neurociência esse ano, a gente teve
um novo diagnóstico de trauma, que é uma coisa que já vinha se trabalhando dentro da psicologia do trauma, que é a ideia de trauma complexo, né? E ele tem manifestações que são, quando você lê a descrição foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde em janeiro. Então hoje a gente tem o diagnóstico de trauma complexo separado do diagnóstico de trauma, né? Trauma com aqueles sintomas clássicos, né? De trauma, vamos falar daqui a pouco disso. E o conceito de trauma complexo, ele implica em certas manifestações que, para quem estudou estruturas de caráter, vê claramente que são manifestações caracteriais. Enfim, então eu penso que a gente está caminhando nessa direção aí. Mas então, desfragmentação implica na tentativa... Para construir um processo de fragmentação, né, ou para impedir, né, para ser mais exato, que esse processo orgânico se estruture, são necessárias forças muito grandes, né, pressões enormes. Né? Então a gente tenta construir uma psicoterapia do trauma que tenha uma intenção clara de recuperar, na medida do possível, né? Mais tarde a gente pode voltar o que significa esse na medida do possível. Né? Certas coisas em psicoterapia são na medida do impossível, pelo menos hoje, para nós, né? Ainda que seja frustrante para os terapeutas. Então a gente tenta recuperar, na medida do possível, esse funcionamento unitário do primeiro segmento, né? Com uma consequente capacidade de reconstrução de contato perdida lá durante o trauma. Beleza? Beleza. Fernando, você já falou, né, ao falar da fragmentação, um pouco sobre o primeiro segmento, mas afinal de contas, o que seria exatamente esse primeiro segmento? Bom, quem conhece a terapia reichiana sabe que a gente fala de 7 segmentos, né? E sabe que o básico disso daí, né, é o fato de que eles se maturam de forma progressiva. Né? Como eu disse anteriormente, eles implicam numa organização de estrutura e função. Né? Para que a gente desenvolva, por exemplo, a função do primeiro segmento como um todo, né? Porque existem, dentro de cada segmento, né, existem subsistemas que se conectam, deveriam se conectar de forma integrada para gerar uma função global do sistema. Essa função global do sistema se conecta com uma função unitária de todo o organismo, que é a função orgânica da vida. Né? Então, vamos lá. Primeiro segmento. Nasci. Vim de uma experiência de fusão, de integração. Né? As minhas funções autonômicas, ou seja, o governo próprio do meu organismo está diretamente integrado com o governo do organismo da minha mãe. É uma experiência de unidade. Não tem uma ideia de eu, outro. Não tem aquilo que minha mãe sente, aquilo que eu sinto. Né? Com o nascimento, vai haver a primeira grande separação da vida, evidentemente. Bom, beleza. O que significa que eu vou ter que começar a integrar e maturar essas funções que eram uma orquestra, e agora vai ter que ter um solo dentro dessa orquestra, né? Evidentemente. Ele vai ter que ser desenvolvido, né? De formas particulares que vão gerar uma determinada individualidade, né? Essas diferenças que existem entre nós. Né? Essa função de integração e organização, né, de todos os segmentos, né, depois do segmento, o primeiro segmento é o segmento ocular, né? Então já citei aqui só para reforçar, ele é composto de funções sensoperceptivas, entre outras coisas.
né? Essas funções a gente chama de telereceptores em psicoterapia corporal. Telereceptores significa que elas são funções de conexão à distância. Mas lembra que eu falei que a pele é um componente importante? Muitos autores em neurociência consideram a pele muito interessante, do ponto de vista do desenvolvimento embriológico. A pele ela vem do mesmo folheto embrionário que o cérebro. Enfim, então muitos autores, né, mais perceptivos, né, dizem que a pele é o cérebro fora do cérebro, né? Aliás, os olhos também, né? Então, é claro que tem essa função de conexão, né? De fusão, de integração, né? Mas a gente precisa capturar esse mundo. Eu posso ir até você com os olhos e literalmente tocar você com os olhos, ou não, né? Infelizmente, com o processo de encoraçamento e fragmentação, esses telereceptores vão perdendo progressivamente em algum grau, de 0 a 100, as suas funções e se transformando em receptores mecânicos. Existe uma diferença muito grande em ver você e sentir você através dos olhos, em ouvir você e sentir você através do que você diz, né? Tem um fenômeno muito interessante, que a gente vê, o pessoal que faz supervisão comigo sabe disso, um fenômeno muito interessante que a gente vê na supervisão de terapeutas que estão começando, que é o seguinte, né? O paciente diz uma coisa para eles e o sujeito registra mecanicamente aquilo, né? E aí na supervisão a gente tem que dizer assim, mas você percebe aqui o que a pessoa disse para você? E a pessoa considera, o terapeuta considera inicialmente que isso é, inevitavelmente, um déficit técnico-teórico. E não considera a perspectiva e a possibilidade de que essa função ela deveria ser suprida pela conexão entre estrutura e função. Então a gente fala, por exemplo, entre olhar, que é a função mecânica de construir, organizar, decodificar, a percepção visual que eu tenho de você. Olhar e ver. Que é a construção da integração de afeto, de psiquismo, de cognição, de pensamento e emoção, principalmente, aquilo que eu estou vendo. Então isso passa a ter um sentido muito mais amplo e muito mais profundo, né? Então eu estou usando, por exemplo, sistemas visuais e auditivos para exemplificar funções de primeiro segmento. E essas funções, que podem ser fragmentadas no nível do subsistema, ainda têm que ser integradas na construção de uma totalidade. Então você vê, é um sistema belíssimo, é um sistema integrado, é um sistema que, se mantido organizado, significaria a capacidade de poder se conectar com uma profundidade extraordinária, com o mundo e consigo mesmo, sem que houvesse mais essa separação clássica do ponto de vista neurótico, né? Construindo uma experiência integrada de viver, vamos dizer assim. Então esses problemas podem se dar no nível desses subsistemas e eles podem se dar no nível da integração da totalidade dessa, construindo uma, vamos dizer assim, bela, quase poética, né? Experiência de viver, né? Essa é a função do primeiro segmento. Né? Então, basicamente, né? Tem um caminhão de coisas aí. Vamos fazer um vídeo de 4 horas, 5 horas para falar de primeiro segmento com profundidade, né? Fernando, você já tocou também um pouquinho aí na questão do trauma, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho com trauma e psicoterapia corporal, na sua experiência. A gente sabe que você tem aí, né, um caminho longo. Não faz contar, né? Queimar meu filho pelo vídeo. Tem umas coisas interessantes aí que deu para entender ao longo desse tempo, né? Bom, o objetivo do vídeo não é falar sobre trauma, né? É óbvio que no curso a gente vai
vai falar sobre trauma, vai fazer uma conceitualização mais geral e ampla. Tem um curso que eu já dei 2 vezes nesses últimos, sei lá, 6 ou 7 anos, que é o de psicoterapia corporal no trauma. Ano passado a gente teve esse curso, acho que ano passado ou ano retrasado. É provável que no ano que vem, no início do ano que vem, a gente tenha um curso de trauma, que é um curso de 8 encontros, se eu não me engano, e aí a gente pega o trauma com profundidade é dose, né? A gente pega o trauma com profundidade. Desde a história do trauma até, e a gente trata praticamente todas as técnicas significativas, e principalmente por significativas eu compreendo efetivas, né? Não só significativas do ponto de vista teórico, mas significativas do ponto de vista da construção de uma técnica que as torne eficientes de fato, né? Porque a clínica tem esse diferencial, né? A clínica mostra para você claramente o que é interessante ou até mesmo brilhante do ponto de vista teórico, mas de alguma maneira foi desconectada de uma forma efetiva de aplicação, né? Se tem uma coisa que é, entre muitas, né, extremamente bela no trabalho do Reich, foi a compreensão desse problema de conexão entre teoria e técnica e o esmero na construção de uma técnica que possibilitasse, porque a técnica acaba confirmando em alto grau um monte de premissas teóricas. Isso é assim de fato? Esses sistemas que você está trabalhando de uma determinada forma, eles mudam efetivamente? Sintomas? Enfim, então tem toda essa questão. A técnica de desfragmentação, ela pretende reconstruir, na medida do possível, essa totalidade, né? Em termos gerais, porque sendo uma técnica que tem a pretensão de atuar sobre esses sistemas e subsistemas que a gente chama em terapia corporal de domínios, né? Reich chamava de domínios, né? Na verdade, Reich chamava de reinos, né? Muito mais bonito aí, tá vendo? E alguém resolveu traduzir para o português por domínios, e aí o termo que colou foi domínio, né? Da mesma maneira que traduziram para o português armadura por couraça, e o termo que se notabilizou em todo mundo, mas Reich não chamava de couraça, ele chamava de armadura, porque tinha essa ideia de que se ajusta sobre um sistema vivo. Tem alguma coisa viva por baixo da armadura, ela está literalmente por fora, né? Enfim, então tem a ideia de fundir esses domínios. Isso significa necessariamente que nós vamos ter que ter uma intervenção que pretenda atuar sobre esses diversos domínios. Então, a primeira tarefa, obviamente, que a gente tem do ponto de vista da construção de um sistema que tem uma pretensão minimamente científica, né, é discriminar quais são esses domínios afetados por essa bagunça que acontece lá no processo de desenvolvimento da pessoa traumatizada. Então, nós temos, obviamente, em primeiro lugar, o primeiro que surge é um domínio orgânico, né? Então, isso é uma coisa muito interessante em psicoterapia corporal, né? Quando a gente fala de estrutura corporal ou de estrutura somática, tem um certo reducionismo nisso daí, tem um certo vício perigoso, que é a consideração de que o corpo é a parada, o corpo é a coisa importante, quando na verdade a função é orgânica. O corpo é uma manifestação orgânica, né? É claro que trazer a terapia para o corpo é um avanço espetacular em relação a uma terapia exclusivamente verbal. Mas é preciso que a gente perceba que existe uma totalidade orgânica envolvida nisso daí, né? Então, eventualmente alguém procura terapia e pergunta para você: por que aquela terapia que trabalha com as couraças, a coisa das defesas musculares? Não. Sim, mas não.
né, trabalha com as funções de contrações musculares crônicas, né, da couraça no âmbito muscular, né, armadura, couraça, enfim. Quando esse problema se dá nesse subsistema de um determinado domínio. Então, função muscular é um subdomínio. O domínio é a função orgânica. Isso vai incluir célula, órgão, tendão, fáscia, sistema nervoso, sistema cardiorrespiratório, circulatório, enfim, a totalidade da orquestra, né? Você pode ter uma esculhambação no violino, ou você pode ter uma orquestra inteira esculhambada. Enfim, cabe a gente... maestro, né? Primeiro segmento. Maestro, né? Enfim, claro. É o cara que vai orquestrar isso daí, vai dizer, ei, você, mais alto, você... Ei, atrasa um pouquinho. Enfim, né? Essa organização central. Considerando que o central pode estar na sola do pé também, né? Enfim, tentando não ser reducionista. É muito difícil a gente não ser reducionista pelos problemas de ancoraçamento do pensamento que a gente tem. Então, a ideia de desfragmentação implica na compreensão desses domínios. Então, a gente vai falar num domínio orgânico, a gente vai falar num domínio psíquico, né? Boa parte da psicologia ainda acredita que o que existe é importante no ser humano é o domínio psíquico. É importante também, dentro do domínio psíquico, a gente tem uma série de subdomínios ou subsistemas que podem estar afetados ou desintegrados em graus distintos. Então a gente tem um sistema perceptivo, a gente tem um sistema cognitivo. O sistema cognitivo, o subsistema se subdivide numa quantidade enorme de sistemas que são sistemas em si, mas que cumprem uma função cognitiva que se integram numa função psíquica, tentando dar uma ideia de como isso funciona no âmbito da totalidade, né? Existem, por exemplo, tem um âmbito de atuação da técnica que eu tropecei nele por acaso, o caso que eu atendi, que originou, né, está lá na gênese da técnica de desfragmentação, que era um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, né? E quando eu fui entendendo, né, a conexão de desorganização, né, de desestruturação desses subsistemas, né, e percebendo que a capacidade de atenção focal era um aspecto de funções cognitivas que habitavam o domínio psíquico, né, isso foi possibilitando e conectando essas instâncias que se manifestavam como déficit de atenção com a totalidade do organismo. E isso acabou facilitando o tratamento e desaparecimento do sintoma. Olha que interessante, né? Não compreender essa organização da totalidade muitas vezes está lá na base de muitos fracassos terapêuticos, né? Porque quando você tem um conjunto na sua gênese de sistemas que funcionam integradamente de forma integrada, né? Se integram, vamos chamar assim, se a gente pode fazer essa piada, na direção da desintegração, você vai ter que ter uma capacidade diagnóstica grande, ou seja, incluir diversos sistemas nisso daí. Bom, tá, como é que isso se deu na totalidade? Para poder pensar em quais são as forças que você vai tentar recrutar, né, para lidar com essa desorganização mais ampla do que aquela que é vista, a divisão entre sistemas isolados, né, como se eles fossem autônomos dentro de um organismo que é uma totalidade, um vício, uma doença cognitiva velha que a gente traz desde o surgimento do mecanicismo do pensamento humano, né?
Então você ficou resfriado porque você não vai lá fora não, menina, tá ventando, você vai ficar resfriado. Enfim, a gente ouviu essas coisas a vida inteira. Vai botar um casaco, né? Você não vai ficar resfriado porque você não respira e não produz energia. Você não vai ficar resfriado porque você tem uma grande contração muscular, sistêmica, e, portanto, você tem uma inibição de funções energéticas em direção à periferia do organismo. Quer dizer, você vê como é que a gente constrói essas ideias malucas e neuróticas dentro da cabeça da gente e tenta fazer ciência a partir disso. O que torna a coisa toda muito mais complicada. Então, o que a gente tenta fazer na prática é entender os domínios comprometidos num determinado trauma, e eu já dei uma dica de que os traumas podem, de que a técnica de desfragmentação ela pode ser usada no tratamento de outros sintomas. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? De uma forma objetiva, a gente usa um monte de intervenções simultâneas dentro da técnica de desfragmentação. Um dos maiores problemas que a gente tem no tratamento do trauma é que uma técnica de intervenção no trauma pode provocar a ampliação do trauma ou uma cronificação maior do trauma, né? Hoje, a gente sabe o que é retraumatização, né? Se a gente fosse ser extremamente sintético em relação à ideia do trauma, o trauma é a paralisia, o congelamento, a incapacidade de reagir de uma forma viva, dentro do possível, a uma circunstância diante da qual não há reação. Aparentemente um paradoxo, né? Você pode enfrentar, né, e ativar um mecanismo de luta contra um assaltante armado. O risco é muito sério, né? Mas isso significa que você tem que passar por essa situação, que é terrível do ponto de vista da sua sobrevivência, com uma inibição profunda da sua capacidade de pensar, respirar, de reagir de uma forma onde a energia seja mantida funcionando de forma viva, ou seja, vai para o centro do organismo e volta para a periferia, mantendo uma capacidade básica de pulsação, contrai, expande, contrai, expande, contrai, expande. Do ponto de vista biológico mais básico, o trauma é uma circunstância em que a energia flui violentamente para o centro do organismo e aí se paralisa num estado de congelamento tremendo. É uma situação diante da qual considera-se, do ponto de vista da psicologia e da psiquiatria clássica do trauma, como algo inevitável, a não recuperação da capacidade de pulsação plena e, portanto, de manifestações das suas funções. Então, o sujeito traumatizado fica congelado, literalmente preso àquela experiência que vai se manifestar de uma forma caótica na vida dele, né? Com a desorganização de uma série de funções, de relação com o mundo, em relação a si mesmo, enfim, todo aquele monte de sintomatologia que não é a intenção da gente tratar agora. Bom, a gente acha que esse encolhimento crônico não é aleatório. Então, é óbvio que temos a necessidade de recuperar essa função global de pulsação e a sua manifestação nos diversos sistemas, subsistemas, domínios, subdomínios, né? Então, uma parte do trabalho diz respeito a diagnosticar e conferir um grau X de gravidade a cada um desses domínios que foram atingidos. Por exemplo, determinadas experiências traumáticas se manifestam como as experiências que são conhecidas como flashbacks. Você é invadido, estou falando do trauma clássico, né? Hoje a gente tem a história do trauma complexo. A revivência da experiência com imagens que paralisam você, né? Nos casos mais graves de flashback, você pode ter isso até dormindo, e tem experiências de terror noturno
porque você é invadido por essas imagens quando você está dormindo. Ou seja, pânico e todo esse tipo de coisa, né? Quais são os sistemas que estão afetados? Então a gente tem, no âmbito psíquico, a gente tem funções visuais muito comprometidas, né? No âmbito neuroanatomo-fisiológico, a gente tem funções de memória muito comprometidas. Isso sempre está muito comprometido em graus significativos no trauma, né? Funções de memória são funções límbicas, né? São funções de governo, de domínios afetivos, são muito profundas dentro do cérebro, né? Amígdala, hipocampo, essas estruturas principais envolvidas na construção da memória de longo prazo, etc, etc, etc. Né? Por que o sujeito que volta da guerra, quando escuta um barulho 10 anos depois, ainda se encolhe no canto ou reage de forma violenta? Né? Enfim, memória de longo prazo, né? Comprometida aí. Bom, então estamos discriminando. A maneira como a gente vai intervir num domínio, você vê, né, esse exemplo, que é um exemplo clássico, né, que a gente vê 100 vezes em filmes, né, nos veteranos de guerra. Né, o primeiro lugar onde se descobriram os traumas, né, que aconteciam com as pessoas que voltavam das guerras. Né. Existe uma desorganização de funções cognitivas também. Por quê? Porque tem um erro de avaliação e julgamento. Né? Estou sendo atacado. Então, você vê como é que o comprometimento ele vai em diferentes estruturas e funções. Olha, falamos de funções, estrutura límbica, função de integração de memória e função principalmente de integração de memória emocional. Eu não guardo só uma imagem. Uma imagem é guardada com, eu gosto de dizer que ela tem uma cor, que ela tem um cheiro, né? Ela é guardada com uma coloração afetiva. Então, uma determinada lembrança, né? Você lembra lá da amamentação dos gêmeos, né? Um sorrisão de prazer, de felicidade, olha. Essa memória tem uma coloração belíssima, né? Prazerosa, afetiva, doce, suave, todo esse tipo de coisa. E quando isso vem à tona, essa experiência está aí novamente dentro de você. Você, uau, né? Mas o oposto é verdadeiro, uau, me ferrei, né? Com a imersão dessa memória. Mas não é só uma memória. Isso está ocorrendo no âmbito muito grande. Funções auditivas. Quantos traumas são desencadeados, traumas de violência, por sonhos? Né? Já trabalhei com gente que teve em deslizamento de terra e teve a casa soterrada e familiares que morreram, etc. E tal. E o som de uma porta batendo, todo o som grave, né, que é aquele som de terra se deslocando, as pessoas que já ouviram isso dizem que é um som tremendo, né, parece uma locomotiva num amplificador, né, desencadeava uma reação pós-traumática, uma reação traumatizada. O gatilho era auditivo, mas a totalidade do sistema está comprometida. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender como isso se organiza particularmente nas pessoas. Os sistemas e subsistemas estão comprometidos? Estão. Necessariamente da mesma forma em todas as pessoas? Não. Enfim, então, a nossa capacidade de diagnóstico individual, ela precisa ser boa, né? Porque uma das coisas que me assusta mais em psicoterapia é técnicas generalistas, né? Eu digo para a galera que faz supervisão comigo, pelo amor de Deus, não enfie as pessoas dentro das técnicas. Técnicas não foram construídas para a gente enfiar a gente dentro, né? As técnicas precisam ser adequadas às pessoas com quem elas são utilizadas, né? O
que, claro, exige do terapeuta uma capacidade plástica, né? Uma capacidade reflexiva, todo esse tipo, uma capacidade diagnóstica boa, esse tipo de coisa, né? Bom, a partir daí a gente tem é claro que tem uma arquitetura geral da técnica, né? Hoje a gente sabe a partir da neurociência que... deixa eu falar um pouquinho de aquecimento e congelamento, né? Não muito tempo atrás, né, os sistemas de reação ao medo eram conhecidos classicamente, e ainda são muito conhecidos, como o velho boa teoria do sistema luta ou fuga, né? Enfim, diante de um estímulo muito ameaçador, esse sistema existe de fato dentro do cérebro, né? Hoje a gente sabe localizá-lo do ponto de vista neuroanatomo-fisiológico, né? Uma decisão interna, e aí já estamos falando de estrutura de caráter, né? Não só de funções neuroanatomo-fisiológicas, estamos falando de funções mais amplas, que a gente chama de caráter. Você teria que decidir lutar ou fugir. Bom, beleza. Onde fomos parar? Mas a gente descobriu que a coisa não é só assim. A gente descobriu que temos um terceiro grupo de possibilidades, ou de impossibilidades, melhor dizendo, né? Que é aquilo que a gente falou antes, a experiência de congelamento. Então, um determinado sistema vivo deveria escolher lutar ou fugir, né? Não pode escolher nenhuma das duas, congela. Mas é uma terceira possibilidade, né? Beleza. Ao mesmo tempo, né, esse congelamento, eu disse que ele implica, do ponto de vista bioenergético, numa violenta fuga de toda a energia do sistema para o centro do organismo. E na sua manutenção num estado de congelamento, né? Um organismo que não volta a pulsar, ou, melhor dizendo, volta a pulsar de uma forma muito, muito limitada. Bom, eu vejo isso como um esfriamento do sistema, né? Literalmente a pessoa fica gelada na periferia, né? Tem uma vasoconstrição periférica, todo esse tipo de coisa, né? Tem um fenômeno muito interessante em neurociência que a gente chama de aquecimento do cérebro, né? Com a neuroimagem a gente descobriu assim, que a energia literalmente se move dentro do cérebro. Se move dentro do organismo todo, né? No cérebro a gente consegue ver bem isso hoje com modernos aparelhos de neuroimagem, né? Esse aquecimento ele é dado por aumento do fluxo de sangue para determinadas áreas do cérebro, mas não só pelo aumento de fluxo do sangue. Tem um aumento de oxigenação também e tem um aumento do fluxo de glicose, de energia do sangue para determinadas áreas do cérebro, né? Então, por exemplo, quando eu tenho lá a memória dos gêmeos mamando, né? Se a gente tivesse colocado você num PET scan nesse momento, essas áreas de afeto e de memória, elas estariam, para usar a expressão que a gente usa em neurociência, aquecidas. Elas estariam mais, do ponto de vista da psicoterapia corporal, mais carregadas, né? Existem experiências que carregam o cérebro como uma totalidade. Olha que coisa bacana. Peraí, se a gente consegue expandir o cérebro como uma totalidade, e se a tal da fragmentação implica literalmente no bloqueio energético e no esfriamento de determinadas áreas do cérebro, estou usando um subsistema neuroanatomo-fisiológico para exemplificar uma função ampla, tá? Não vamos ficar presos e acreditar que isso acontece só aí. Eu estou falando de estrutura. Todas as funções estão indo para a vala. Beleza? Então, vamos utilizar essas experiências de expansão da totalidade do funcionamento do primeiro segmento. São várias, né? Vou dar um exemplo aí para a galera que está meio traumatizada ou que tem sintomas fóbicos. Uma das funções que a gente sabe, através de exames claros de neuroimagem, que amplifica de forma global o funcionamento do primeiro segmento, recuperando a capacidade, na medida do possível, né, do primeiro segmento, é música.
Sensacional. O negócio é vermelho, carregado, né? No PET scan, o aquecimento é mostrado como diferença de cores, né? E quando uma área está muito carregada, ela parece vermelha, né? Então você tem um cérebrozão assim, maneiro, sarado, bombado, funcionando com suas... a partir da recuperação estrutural, desempenhando de forma viva as suas funções. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante. É óbvio que a gente descobriu, por exemplo, se a gente conecta isso com áreas afetivas, isso é bastante potencializado. Estou dando exemplo de algumas das intervenções que a gente faz. Então, os trabalhos corporais que a gente faz, eles são sempre feitos com música e a gente trata de saber quais são as músicas que tocam mais o coração cerebral, o cérebro-coração dessa pessoa, né? Trazendo experiências que são experiências de integração, onde o cérebro volta a funcionar de forma integrada. Cérebro, primeiro segmento. Então, a gente tenta trazer a história do trauma e trabalhar com a história do trauma, evitando as experiências de retraumatização, evitando que o sistema, né, o problema da retraumatização, eu comecei a falar e ficou meio vago. O problema da retraumatização acontece quando o trauma é trazido à tona e todo aquele sistema viciado, né, que reage de uma forma estereotipada diante daquele estímulo é reativado. Então, a pessoa literalmente revive a experiência e literalmente volta de novo ao estado de congelamento diante da experiência. Então, a gente quer que a pessoa passe por esse processo, porque ela vai precisar passar. Por quê? Porque isso é mobilizado e existe dentro dela, fora do âmbito do congelamento, ativando simultaneamente várias áreas. E a gente vai ativar um estímulo adequado a cada uma dessas áreas, né? Utilizando de fundo essas intervenções, que são intervenções, por exemplo, a gente vai trabalhar com cheiro na sessão, a gente vai trabalhar com música, a gente vai trabalhar com estímulo visual, a gente trabalha com lanterna, né? A velha e boa técnica da lanterna, psicoterapia corporal. Essa exatamente seria a minha próxima pergunta, e acho que você já entrou, porque na verdade você já vinha trazendo, né, uma série de ideias, né, para as pessoas que estão interessadas em saber, né, como que vai ser o curso. E queria que você falasse assim, um pouquinho mais para as pessoas que estão nos assistindo entenderem exatamente as técnicas, né, na prática, e aí eu acho que é onde você já está, mas só para a gente se situar aqui na nossa conversa, que você pontuasse para a gente. Legal. Bom, a pessoa vai trabalhar deitada, né? Nós vamos trabalhar com luz. Existem muitas técnicas em psicoterapia corporal que a gente usa uma lanterninha que estimula funções visuais. Lembra lá no início que eu falei que as funções visuais atravessam, né? Tem teóricos que dizem que cerca de 1/3 das redes neurais do cérebro são dedicadas ao processamento de estímulos visuais. Então a gente vai trabalhar com luz. Quando a gente fala de desfragmentação, de fragmentação, a gente está falando de separação de sistemas. A gente precisa integrar esses sistemas, né? Conectar as funções que foram desconectadas, religar as estruturas que foram desconectadas. Redes neurais são destruídas. Isso não é uma imagem, não é uma metáfora do que acontece no cérebro. Hoje a gente sabe que instâncias, estruturas fundamentais no funcionamento do cérebro, córtex frontal e pré-frontal, que são responsáveis pelo processamento do pensamento, dos nossos códigos de relação social, né? Áreas límbicas responsáveis pela construção da memória, né? E áreas límbicas do cérebro responsáveis pela construção
das reações ao medo, amígdala, hipocampo, áreas de reação motora que estão lá na base do cérebro da gente e de controle das nossas funções autônomas são literalmente destruídas. A parada é muito séria, né? A gente consegue hoje, com exames de neuroimagem extremamente avançados, quantificar a perda de redes neurais, o que significa a morte de neurônios, a destruição de conexões por onde passam o quê? Estímulos nervosos? Não, passa informação. É claro que tem estímulo nervoso, mas a função é conduzir informação. Como vai reagir, como vai ser, como vai acontecer, como não vai acontecer. Vai reagir, não vai reagir? Isso é uma rede de informações. Isso é destruído, né? A gente consegue quantificar hoje, por exemplo, destruição de redes neurais hipocampais, que são as áreas que guardam memória, de até 30%. Uau! Isso é muito grave. Isso é um prejuízo que vai ser carregado pela vida inteira. Fora a fixação da memória, né? Daquela forma, congelada. Felizmente a gente sabe, ao contrário do que se acreditava antes, que uma parte disso pode ser recuperada, né? Que existem sistemas plásticos no cérebro de reconstrução, mas eles precisam ser estimulados, né? Então, nós acreditamos que essas funções são energéticas em psicoterapia corporal e tem a ver com a recuperação da pulsação do cérebro. Então a gente vai, por exemplo, a gente vai usar luz porque a gente sabe que luz, a imagem vai ser processada com luz. A primeira grande técnica que chegou aqui mais ou menos ali no início dos anos 2000, mais moderna de trabalho com trauma, né? É uma técnica bastante conhecida pelos terapeutas corporais hoje, o EMDR. Vou voltar um pouco naquela pergunta que você fez sobre a minha experiência com técnica já, né? Vai dar para linkar legal com isso daí. Trabalha com luz e trabalha processando imagem. A imagem é trazida à tona, mas ela é trazida à tona com o movimento. O congelamento é essencialmente paralisia do movimento. A gente quer recuperar o movimento. Onde se junta estrutura e função. Olhar e ver, ouvir e escutar. Mas aí você vai dizer, Fernando, mas você tinha me dito que um pressuposto teórico que você tem é que essas funções já estavam esculhambadas em algum grau lá atrás. Verdade. Então a gente no curso vai falar o seguinte, olha só, a reação de uma pessoa a uma função traumática está associada à estrutura de caráter dela. Existe um padrão anterior de reação, ou de não reação, ou de hiperreação, de acordo com a estrutura de caráter particular de uma pessoa, antecedente ao trauma. E o trauma incide sobre uma estrutura já relativamente fragmentada. Né? Eu chamo isso de dar com o joelho machucado na quina da mesa. Enfim. A porrada é maior. Então estamos tentando recuperar essa totalidade. Estamos trabalhando com música, estamos trabalhando com cheiro. Essas são funções que recuperam a totalidade da função do cérebro. Estamos trabalhando com esse fundo e sobre os sistemas. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma função traumática onde tem muito prejuízo do pensamento e a fixação de uma ideia, eu vou trabalhar no âmbito da linguagem e do pensamento. Estruturas de pensamento reagem a funções linguísticas. A gente vai usar bastante conversa e pode rolar terapia e trabalho. É muito interessante essa técnica, porque às vezes a gente chega numa defesa de caráter. E se a gente chega numa defesa de caráter, a gente usa técnicas de trabalho com trauma, trabalhando com a defesa de caráter. Então, você está lá trabalhando com a ideia de um trauma, e vamos supor que você tenha uma defesa passiva ou masoquista, que são estruturas que têm muitas dúvidas em relação às suas próprias capacidades, né?
e no meio do trabalho a pessoa diz para você, mas eu não vou conseguir, eu não tenho força para isso, eu não sei o que, blá, blá, blá. O trabalho agora é sobre uma defesa de caráter. E isso é bastante interessante. Voltando lá naquilo que eu tinha dito antes. Estou descrevendo um pouco como é a técnica. A técnica é a totalidade, então você vê que a técnica tem muito movimento. Outra coisa que a gente descobriu é que uma defesa muda, vamos chamar assim de lugar, ela muda de sistema. Né? Por exemplo, você está trabalhando com uma defesa musculoesquelética em relação a um trauma. O sujeito foi assaltado e agredido nas costas e tem uma contração brutal na musculatura das costas, etc. E tal, e você solta isso e a pessoa bloqueia a respiração. Já foi as costas, você tem que parar de trabalhar aí, agora a função é respiratória. Mas a defesa respiratória, na verdade, tem a ver com um bloqueio emocional. Então você afrouxa o bloqueio respiratório, porque, na verdade, o trabalho é feito com respiração profunda, e aí tem um monte de técnicas de intervenção respiratória que a gente usa. Você foca nisso porque você quer chegar na emoção bloqueada. Então, isso vai se movendo de sistema para sistema dentro do organismo. Uma descoberta legal que a gente fez em análise do movimento vivo. Né? Isso é um pressuposto teórico que a gente trabalha bastante na formação dos terapeutas corporais. Né? Eu não acredito que a defesa foi embora, não. Né? Vamos investigar para onde que ela foi, na verdade. Né? Por quê? Porque o sistema é integrado, porque o sistema não é isolado. Você trabalha aqui, isso se move para cá. Né? Uma defesa cognitiva vira uma defesa somática e vice-versa. Quer dizer, então você está atento o tempo inteiro com o que está trabalhando e vai se movendo, o que significa que você vai de uma técnica corporal para uma técnica cognitiva, para uma técnica que trabalha com o sistema nervoso autônomo e assim sucessivamente em busca da descarga e daquela reação que foi impedida pelo âmbito do congelamento lá no sistema original. Só para fechar esse pensamento, que eu já vi que você tem outra pergunta engatilhada. Só para não me perder. Que relação que isso tem com o que eu fui experimentando na clínica? Né? Assim, do ponto de vista do meu desenvolvimento como terapeuta, eu estudei um monte de técnicas e acho que praticamente todos os grandes sistemas de trabalho com trauma eu me formei, estudei e utilizei na clínica. E o que eu fui percebendo com essas intervenções, por exemplo, trabalhando com um trauma assim bem basicão, trauma basicão é sacanagem, né? Um trauma bem basicão no sentido de que é muito comum, é muito frequente, né, estatisticamente, que tem componentes de imagem muito importantes. Né? Na cultura moderna, nossas funções visuais cada vez tem uma preponderância maior. Eu acredito que o córtex visual daqui a 20 anos ele vai ter 3 vezes o tamanho que ele tem hoje. Né? Porque nós estamos gerando quase que só olho nesse mundo. Né? Um grande mundo voyeur, onde a experiência entra exclusivamente quase através dos olhos, bem-vindo celular, bem-vindo tecnologia, essas coisas. Bom, então isso é muito comum. Né? Então, beleza, usando, por exemplo, a técnica que eu citei do EMDR, você trabalha muito, processa muita imagem. Processa, reprocessa, ressignifica. São funções cognitivas. Então tem uma relação entre funções visuais e funções cognitivas. Né? Córtex visual, os córtex frontais, etc. Tal, áreas corticais, etc. Tal. Bom, beleza. Estamos reintegrando isso daí. Né? Em determinados aspectos, desmancha o conteúdo fóbico das imagens. Em determinadas áreas da vida da pessoa, você continua a ver uma manifestação que você pode chamar de fóbica. Entende? Caramba! Será que trabalhar no âmbito da imagem? É claro, vem memória à tona, mas veio o quantum de carga, o quantum de emoção bloqueada havia relacionado a essa experiência. O trabalho com trauma traz reações
muito fortes, muito intensas, né, à tona. Acho que foram bloqueadas lá, né? Enfim, então, a experiência básica que eu tive é a seguinte: caramba, as técnicas que foram desenvolvidas, né, elas são eficientes em determinados âmbitos, principalmente, entende? Então, eu estudei hipnose clínica, hipnose moderna, técnicas regressivas de trabalho com trauma, EMDR, experiência somática, as terapias cognitivas do trauma. E o que eu senti que faltava, basicamente, do ponto de vista da experiência clínica, era a possibilidade de seguir as manifestações sintomatológicas do trauma percorrendo diversos sistemas. Então eu precisava de um trabalho que não fosse dedicado majoritariamente ou quase que exclusivamente a processamento e ressignificação da experiência traumática, né, no âmbito cognitivo. Ou, por exemplo, uma técnica que chama Trauma Releasing Exercise, que é dedicada basicamente à descarga músculo-esquelética não efetuada na paralisia lá do trauma. Entende? Como é que eu posso me mover entre essas técnicas utilizando princípios que são eficientes em determinados domínios de uma forma global? Entendeu a diferença? Então, isso é favorecido pelo que a gente conhece como pensamento funcional do Reich, que é exatamente a tentativa de escapulir da armadilha do pensamento mecânico e construir uma percepção ampla e global a respeito de um determinado fenômeno, né? O que significa que para trabalhar nesse âmbito a gente precisa superar as nossas limitações de construção de percepção no sentido da totalidade. Então, a minha experiência, ela foi muito nesse sentido de entender aonde as terapias que a gente tinha e tem aí como terapias do trauma são eficientes ou não são. Quais são as suas limitações? De maneira geral, todo o processo de construção científica reside nisso, né? Entender aquilo que a gente construiu, percebeu, pensou, nas suas potencialidades, nas suas limitações, e evoluir a partir daí. Então, a técnica de desfragmentação é uma tentativa de trazer esse âmbito mais global de funcionamento do organismo para dentro do processo terapêutico, né? Aprendendo a intervir nesses vários sistemas com as estratégias adequadas a cada sistema. Beleza? Fernando, Tá passando da hora, né? Tempão, né? Mas vamos seguir aqui, que tem um pouquinho mais de coisas importantes aqui. Mas você me fez lembrar uma pergunta de pessoas que estão, inclusive, interessadas, né, em fazer o curso, a questão de que, você acabou de dizer, né, é necessária uma visão mais ampliada e sistêmica do que ocorre, né? E, ao ler o título do curso, né, desfragmentação do primeiro segmento, então pessoas entendem que então você vai falar especificamente do primeiro segmento, né? E você já colocou que não é bem assim, que é impossível falar do primeiro sem falar dos demais. Então eu queria aproveitar, porque me lembrei, porque foi uma pergunta que alguém trouxe para a gente lá nos nossos meios de comunicação e que a gente já respondeu, mas queria aproveitar e responder para as demais pessoas, né? Porque acho que você acabou de falar de monte sobre isso. Como é que é essa visão sistêmica também dos fragmentos, né? Você já falou, mas só para... Você falar em organismo vivo com intervenção
específica é semântica, né? É um recurso semântico, né? O que não significa que essa totalidade orgânica não tenha funções específicas. Tem. Estamos falando, brincando com o exemplo do violino desafinado e a orquestra desafinada, né? O violino desafinado desafina a totalidade da orquestra em algum grau, sim, né? Então, basicamente, a brincadeira, vou chamar assim, consiste em compreender quando nós estamos trabalhando em estruturas ou funções específicas e em que grau elas se manifestam na desorganização da totalidade. Mas, mais do que isso ainda, compreender que essas funções de fragmentação, que a gente pode chamar de uma forma genérica de funções de defesa, né, migram. Né? Eu dei exemplo de uma defesa muscular, né, se transformando. Transformar é ótimo, né? É só uma forma que muda, né? Transforma. Tem a mesma intenção, manutenção da fragmentação, né? Essa intenção ela é defensiva, obviamente. Separar o sujeito de uma experiência, a experiência considerada traumática, considerada insuportável, né, do ponto de vista do organismo, migra, literalmente, para uma outra função orgânica que cumpre essa nova função agora. Então, trabalhamos com um determinado elemento ou aspecto. Por exemplo, vamos trabalhar com aspectos cognitivos de memória e de organização, crença. Nunca mais eu vou conseguir sair na rua novamente, porque cada vez que eu saio na rua, depois daquele assalto violento, eu tenho um piripaque de pânico, né? O sujeito tem uma reação que é uma reação somática, uma reação que é uma reação emocional, uma reação que é uma reação cognitiva em vários níveis, entende? Uma reação que é uma reação energética. A nossa função para trabalhar com trauma é reintegrar todos esses sistemas, ou na linguagem haitiana, na linguagem do pensamento funcional, todos esses domínios de manifestação da vida que são comprometidos. Do ponto de vista da técnica, o que é fundamental a gente entender? Quando a gente está trabalhando num determinado sistema, quando a defesa muda para um outro sistema. Então você está trabalhando do ponto de vista da expressão do medo. O sujeito foi assaltado e não pôde gritar. Você está processando o movimento ocular, blá, 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 e ele precisa gritar. E aí a pessoa diz assim, O que ela fez? Ele fez uma brutal contração no diafragma. Não tem ninguém que grite com o diafragma contraído. Nesse momento, o foco da terapia, ainda processando ocularmente a função lá, é afrouxar o diafragma e aí recuperar a capacidade de gritar, que é a capacidade orgânica de reagir de forma proporcional a um estímulo de medo na vida. Entende? Quer dizer, do ponto de vista prático, a gente vai migrando com isso o tempo inteiro. Então, a técnica num momento pode ser de trabalho corporal, a técnica num determinado momento pode ser analítica. Se você precisa ressignificar alguma coisa, você precisa ressignificar, construir novos signos, novos símbolos psíquicos. Isso é uma função linguística, né? É óbvio que ela vai exigir do terapeuta uma flexibilidade, uma maleabilidade perceptiva, né? Que possibilite a ele trabalhar num âmbito psíquico, somático, emocional, mas acima de tudo no âmbito energético, né? Boa parte do curso está ligada a isso, né? O que você estava trabalhando virou. Olha onde isso se manifestou, olha onde isso foi, né? A gente chama isso genericamente de acompanhar o movimento da energia no organismo. É bonito pra caramba. No outro dia você teve a possibilidade de ver na formação um trauma sendo trabalhado e é... incrível. Uau! É um negócio assim bastante
forte Isso. e bonito, né? Muito Eu acho bonito. lindo, né? A recuperação da função É. viva é muito bonita. Bom, Fernando, é mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa ainda? tem mais Meu uma. Deus do céu, já esfriou o café. Para a gente fechar, vamos indo aqui para o nosso Vamos lá. fechamento. Fernando, então, o curso ele vai estar tratando mais especificamente, a princípio, né, da desfragmentação do primeiro segmento, tratando um pouco mais da questão do trauma e do pânico. Ok. Queria que você falasse para a gente se essa técnica, né, que você vai estar trazendo, toda a abordagem do curso, também pode ser aplicada para outros sintomas que não trauma e que não pânico. E a psicoterapia corporal tem uma coisa muito legal, né? Que é entender que isso que a gente chama de segmentos corporais, né? Primeiro segmento, né? Que implicam uma quantidade impressionante de funções fundamentais para o nosso organismo, né? Organização e construção do pensamento, da emoção, da senso-percepção, integração de todos os fenômenos orgânicos, enfim, uma quantidade impressionante de fenômenos, construção de identidade, o universo do eu, né? No primeiro segmento, tem um monte de ramificações, né? O sistema de fragmentação, a ideia de fragmentação é uma ideia de rompimento de um sistema unitário, de um sistema vivo, que cumpre um monte de funções. Senso-percepção, integramento, funções cognitivas, funções de organização emocional, organização neurobioquímica do organismo. A quantidade de funções desempenhadas pelo primeiro segmento é muito grande. O trauma é um rompimento na organização disso que a gente chama de primeiro segmento, né? Nosso cérebro não está só no nosso corpo, né? Hoje a gente sabe que intestino é cérebro. Enfim, né? Porque a serotonina, esse negócio todo era produzido no intestino, enfim. Mas intestino era só para... não era só para... também para ajudar a pensar, sentir, perceber. O organismo é uma totalidade, né? Então, a vida se manifesta de uma forma unitária. O que a gente quer é reintegrar essas funções. O trauma é uma manifestação sintomatológica específica de uma fragmentação, por isso que a gente chama de desfragmentação, desse sistema que deveria funcionar de forma unitária, que a gente chama de primeiro segmento, né? Que vai muito além, obviamente, se a gente pensa assim, das funções do cérebro, né? As funções do cérebro cumprem uma parte estrutural disso daí, né? Mas tem toda uma parte que é funcional. Então a gente descobriu, apesar disso ter sido pensado para trabalhar com trauma, por exemplo, a arquitetura das fobias, né, do ponto de vista neuroanatomo-fisiológico e do ponto de vista neurobioquímica, tem muita similaridade com a arquitetura do trauma, né? A gente chama isso de rompimento da organização estrutural, funcional do primeiro segmento, né? Então, um sintoma pode se manifestar de uma forma, pode se manifestar de outra. O que a gente quer é construir técnicas de integração disso que a gente chama de primeiro segmento, cérebro, funções cognitivas, funções perceptivas, estrutura anatomofisiológica e funcional. Entende? Uma coisa não existe sem a outra. Essa manifestação sintomatológica da fobia, né, no estresse pós-traumático e outras manifestações de desorganização do primeiro segmento, ela depende de uma série de coisas, do desenvolvimento da pessoa, de como era o estado, né, de funcionalidade dessa instância
de conexão com o mundo que a gente chama de primeiro segmento, né? As primeiras funções a serem maturadas e desenvolvidas no primeiro ano de vida. Então, nós não acreditamos que a reação pós-traumática ela é derivada exclusivamente da situação traumática. Ela é derivada da situação traumática que incide sobre certas fragilidades no desenvolvimento de um organismo particular. Então, submetida a determinadas circunstâncias de vida, uma determinada pessoa, de acordo com sua organização estrutural, pode desenvolver um sintoma pós-traumático, pode desenvolver um sintoma fóbico. Muitas vezes um sintoma pós-traumático inclui um sintoma fóbico. Pode desenvolver um outro sintoma relacionado ao primeiro segmento. Entende? Ou seja, em parte, essas reações orgânicas de uma pessoa, elas são derivadas da história de vida dela. Então a gente precisa conectar isso com a história de vida da pessoa, precisa entender que pode haver sim uma organização entre esses diversos sintomas, né? Quantas vezes uma pessoa traumatizada fica fóbica, por exemplo, né? As pessoas vivem no mundo com sintomas fóbicos. Como é que elas lidam com sintomas fóbicos? Um mecanismo de evitação, né? Quanta gente já veio ao consultório que não passa na ponte de Niterói, porque tem trauma da ponte, ou porque não atravessa a Bahia de barca, né? E a pessoa toca a vida dela, construindo um monte de defesas em relação ao sintoma fóbico. Pelo amor de Deus, gente, sintoma fóbico não deixa cronificar. Quanto mais cronifica, mais trabalho vai dar para trabalhar, ou até para recuperar a capacidade funcional, a capacidade viva de um organismo prejudicado por um sintoma dessa gravidade. Em geral, as pessoas só procuram terapia quando o sintoma torna a vida delas quase inviável, infelizmente, né? E tem prejuízos que são os prejuízos do cotidiano da vida dela, né? Em todos os níveis. Então, a técnica de desfragmentação do primeiro segmento, ela pode ser utilizada em algum grau para um monte de patologias do primeiro segmento. De fato, ela foi desenvolvida e começou a ser aplicada para trabalhar com situações traumáticas. Mas é óbvio que a gente começou a ver, por exemplo, que o sujeito que é muito difícil você não encontrar um sujeito fóbico que não tenha desenvolvido algum grau de reação pós-traumática. Entende? Por quê? Você começa a evitar certas experiências da sua vida. Então ela tem algum grau traumático. As separações em relação a essa sintomatologia, que a gente chama de sintomatologia ocular, porque está ligado ao desenvolvimento e maturação de cérebro, de funções daquilo que a gente chama de psicoterapia corporal de primeiro segmento, tem várias manifestações que são muito próximas, aonde as fronteiras são muito mal traçadas. Elas são traçadas a partir de quê? Né? Na psiquiatria clássica, a partir da sintomatologia. Né? Se você se aprofunda no estudo da sintomatologia do trauma e no estudo da organização neuroanatomofisiológica do trauma e da fobia, é extremamente sinérgico. Entende? É praticamente impossível você encontrar uma pessoa traumatizada sem sintomas fóbicos. E encontrar uma pessoa fóbica sem experiências traumáticas. Enfim, então essa fronteira ela é muito fluida. A técnica ela é desenhada para recuperar a funcionalidade daquilo que em terapia corporal a gente chama de primeiro segmento. Essa organização senso-perceptiva que inclui funções psíquicas, funções sensoriais, toda uma base, funções cognitivas e a base neuroanatomofisiológica dessas instâncias, que é o cérebro. Né? Não sei se eu consegui responder
responder, você me perdi um pouquinho ainda. Mas esse mundo é vasto pra caramba. A gente começa a seguir um caminho e tem mais essa aqui, enfim. Então vamos juntando um monte de coisas. Mas a técnica pode ser aplicada a outros sintomas, sim. Sintomas fóbicos, ela pode ser aplicada. Porque basicamente ela é uma técnica que a gente chama de reintegração disso que a gente chama em psicoterapia corporal de primeiro segmento, né? Todas as funções anatomofisiológicas e funcionais ligadas ao cérebro, né? E tem um caminhão de sintomas modernos que estão ligados a isso, né? Que estão ligados a isso. Então ela é bastante eficiente nesse âmbito. A gente foi percebendo isso do ponto de vista prático, né? Bom, Fernando, uma curiosidade para a gente fechar. As técnicas também, elas poderiam estar também sendo voltadas para um trabalho de prevenção? Olha, se o trabalho de prevenção existe, provavelmente a gente não vai ter um tipo de bloqueio crônico, porque estamos falando de bloqueios do primeiro segmento. Disso que em anatomofisiologia, em psicoterapia corporal, a gente chama de primeiro segmento, né? Funções senso-perceptivas, funções cognitivas do cérebro, né? Não só do cérebro, mas daquilo que a gente chama de primeiro segmento, né? É eficiente nesses problemas. Então, a aplicação vai diferir um pouco, mas a gente usa hoje para tratamento de fobias, a gente usa majoritariamente para tratamento trauma, né? Vai diferir um pouco no foco da função, né? Funções senso-perceptivas podem estar mais prejudicadas que funções de memória, por exemplo. Mas tem todo um mapeamento dessas funções neuroanatomofisiológicas e funções senso-perceptivas, para a gente entender quais são as áreas que estão majoritariamente prejudicadas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para a gente entender isso. Se você tem uma situação traumática onde a pessoa tem muitos flashbacks, né, é evidente que você tem funções senso-perceptivas oculares e de memória muito comprometidas, né? Você pode ter um outro caso seriamente traumatizado, onde a reação básica é congelamento e paralisia. Então você tem funções musculoesqueléticas muito complicadas, né? E isso significa que instâncias particulares do funcionamento do cérebro estão mais comprometidas que outras, mas mais comprometidas que outras quer dizer, acima de tudo, que elas estão desintegradas. Então elas não precisam ser só desbloqueadas, elas precisam ser integradas de uma forma. Então tem um trabalho, inevitavelmente, que incide em fazer uma coisa que em psicoterapia corporal a gente chama de recuperar a pulsação do primeiro segmento. Entende? Lembrando que o primeiro segmento é muito mais que o cérebro, né? É estrutura e função. Não adianta a gente ter estrutura e a estrutura não funcionar. Não adianta eu ter um cérebro que é ocupado pelo pânico, ou pelo congelamento e paralisia traumáticas em determinadas situações. Então eu tenho que recuperar a estrutura e função. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que foi, né? A gente tem aí o curso começando agora. Para ser meia hora, né? A gente está aí com esse novo curso, começando dia 20 de agosto agora, né, Fernando? E aí o que você poderia, para a gente fechar, você gostaria de dar, assim, de informação para as pessoas que possam estar interessadas em fazer, né? Bom, as inscrições estão abertas, é só entrar em contato com o Centro MV, né? Enfim, com a nossa secretaria ou com o meu contato direto, não tem problema nenhum, pode mandar mensagem para mim. 21 998 11 3924. Vou repetir, né? Melhor.
21 998 11 3924. Pelo Instagram também, né, do centro. O Instagram do é um Centro bom canal. MV, enfim, o Facebook do Centro MV. Fernando, dentro dessas informações, você pensa um perfil de pessoas, né? Quer dizer, profissionais, alunos, estudantes, curiosos, qual seria? Eu acho isso importante a gente legal. falar um pouco. Verdade. O curso não é um curso exclusivo para terapeutas corporais, né? Enfim, a técnica pode ser utilizada, vai ser um pouco mais fácil de ser aprendida pelos terapeutas corporais, mas não é um impedimento. Ela pode ser usada por qualquer terapeuta de qualquer linha. Que suporte a intensidade. Porque tem contato direto, a gente sabe que tem determinadas linhas terapêuticas que não trabalham com contato direto com o paciente, então eventualmente a gente tem que intervir do ponto de vista corporal, né? Me lembro de um caso de um paciente traumatizado que tinha sido ferido nas costas durante um assalto por uma facada, né? E o negócio, 10 anos depois, não parava de doer. Enfim, então tinha uma memória muscular pós-traumática ali. Então, reintegração, reprocessamento da experiência, tudo isso estava muito ligado tinha uma contração muscular bizarra nessa área do organismo dele, e trabalhar aí trazia à tona toda a memória traumática. Então, tem que trabalhar corporalmente, entender isso, mas o curso é aberto para terapeutas de qualquer área, né? É muito bacana, é muito bonito. Uma prerrogativa básica é que o terapeuta suporta a intensidade, porque essas coisas, quando aparecem, são muito intensas, mas o terapeuta que não suporta a intensidade vai ter problemas com qualquer área, né, da psicoterapia, porque, enfim, a imersão dessas experiências ela é sempre intensa, né, e sempre acompanhada, ou deveria ser acompanhada de descargas emocionais, corporais, né, como a gente acredita, fortes. Então o curso é aberto para terapeutas de qualquer área. Enfim. Maravilha. Então, começa dia Se alguém 20. tiver alguma dúvida, pode utilizar esse telefone Sim. que eu falei aí para entrar em contato comigo, e eu vou ter prazer em... Informações básicas, né? O curso está começando dia 20 de agosto, então vai ser 2021, é uma imersão praticamente, né? Porque são 3 encontros, tem um em setembro. Então a gente começa 20 e 21 de agosto, das 9 às 17, e depois o fechamento, que é o terceiro encontro, dia 17 de setembro. Vai ter muito treinamento prático para a galera, viu? Todo mundo vai atender e ser atendido com essa técnica. A técnica vai ser mostrada, explicada, fundamentada de um ponto de vista teórico-técnico, e todo mundo vai praticar, e a ideia é que depois a gente tenha um grupo de Zap. Na verdade, o grupo de Zap vai estar funcionando desde o início, né? Onde essas experiências vão ser trocadas e discutidas. Lá a ideia é criar um grupo de integração e todo mundo aprender com a experiência de todo mundo. Fernando, queria também lembrar aqui que você falou em ter um mini site, né, onde seria uma plataforma temporária para que esse conteúdo, né, pudesse estar lá disponibilizado. Você pensou em algumas outras coisas? Isso já basicamente isso já vem acontecendo nos cursos da gente, né? Enfim, a gente teve isso no curso... Materiais, né, serão disponibilizados lá? Sim, artigos, textos, enfim, fundamentando e complementando a base teórica, mas o curso tem uma pegada muito prática, né? Mas ela evidentemente, vai ter uma introdução teórico-técnica, né? Enfim, mas tem uma ideia das pessoas trabalharem e serem trabalhadas com essa técnica, né? Enfim,
é uma premissa da psicoterapia corporal que a gente aprende organicamente. Então, quando a gente vivencia, isso é um processo de aprendizado orgânico profundo, né, de aprendizado celular, como a gente chama em psicoterapia corporal. Então, tem como parte, né, de suporte tecnológico, a gente tem um mini site nos cursos da gente, né, isso já vem sendo feito há alguns cursos, onde a pessoa pode rever, o trabalho fica gravado durante algum tempo e é uma plataforma onde a gente compartilha textos e toda a fundamentação básica. É uma estrutura bem legal que a gente já usou algumas vezes e que tem se mostrado assim, bastante prática do ponto de vista do aprendizado, etc. e tal, e tem sido bastante eficiente. Então tem essa ideia, a gente vai ter mini site, a gente vai ter todo esse tipo de coisa de suporte funcionando lá. A gente vai ter a gravação dos encontros, então eles podem ser consultados e a gente mantém esses mini sites dos cursos durante um determinado tempo para eles serem acessados. Fora a lista de discussão do Zap, etc., onde a troca é mais cotidiana. Né? Uma ideia vai ser os terapeutas poderem usar esse espaço do Zap e gerar um nível de discussão a respeito das experiências clínicas que as pessoas vão ter, né, com seus pacientes, etc. Né? Enfim, eu acho que é isso. Acho que isso, né, Fernanda? Foi. Era para ser meia hora, né? Perdi a noção. É isso? Obrigada, Fernanda. Não, eu que te agradeço por me ajudar aqui a organizar essa história. Obrigadão, Inês, candidata Aprendendo muito a aqui. terapeuta reichiana, aluna da nossa formação, migrando de Formação profissão. plena, né? Formação 3 plena. anos, né? Nós estamos falando de 3 encontros, a gente está aqui 3 anos nessa escola, né, no centro. Estou há 40. É. Falei. Um Beijo, grande gente. beijo, gente. Obrigado, abraço. Quem quiser, estamos aí no curso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém checou se a gente estava gravando, né?